Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje abrimos espaço para um mergulho profundo entre ciência, consciência e cura. Nossa convidada é a psicóloga Flávia Cetra, fundadora do Espaço Holon, um lugar onde corpo, mente e espírito se reencontram em harmonia. Flávia trabalha com diversas terapias, mas também traz para a sua prática algo que desperta muita curiosidade: a Câmara de Energização e Reequilíbrio, SER, um ambiente terapêutico que combina bioenergia, física quântica e campos vibracionais. Hoje vamos conversar sobre frequência, consciência, amor e cura, sobre o que acontece quando o corpo e a alma encontram equilíbrio. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro Ou é de dentro para fora? Hoje estamos vestidas de Volfit, uma marca que a gente adora e que faz parte real do nosso dia a dia, desde ir para yoga até aquele dia de resolver 1000 coisas na rua. são peças confortáveis de usar e com qualidade que todos amam. São peças práticas, funcionam para o treino e para o cotidiano. E vocês encontram um link na descrição onde vocês podem adquirir. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Conta pra gente como nasceu a ideia do Espaço Holon, que integra mente, corpo e alma. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui, estou super honrada com o convite. Obrigada em poder Flávia. compartilhar uma coisa que está sendo tão profunda e tão importante. E esse espaço ele se deu assim do meu longo e profundo processo de autoconhecimento. Acho que vocês já ouviram falar do Jung, aquele psicanalista super famoso. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim, que o terapeuta só leva o paciente até onde ele mesmo conseguiu chegar. Eu acredito muito nessa frase. Sim. Assim, foi trilhando, sabe, meu próprio caminho de transformação, de autoconhecimento, olhando para as minhas dores, curando os meus traumas, que eu me senti pronta para poder participar do processo do outro. Ninguém cura ninguém, né? A gente só direciona e participa do processo do outro. E também queria contar o Espaço Holon, né? Que significa? Holon tem um significado. Conta pra gente Né? o nome Holon, de Holon, onde vem. Não é invenção minha. Holon, ele é de origem grega. E quem desenvolveu esse nome foi um filósofo chamado Arthur Koestler, que significa, eu acho incrível o significado do nome, porque assim, é o todo em si mesmo, você é um todo, e você é parte de um todo muito maior. E essa visão reflete exatamente o propósito do espaço, que é essa integração do corpo, mente e a energia, né? Fala espírito, mas espírito pode ser para quem acredita no espírito, pode ser energia, pode ser, né, o que deixar a pessoa mais confortável. Flávia, você trilhou um caminho que une ciência e espiritualidade. Conta pra gente. Então, a parte da ciência é a parte mais fácil, né? Porque assim, foi muita dedicação, muito estudo. Eu fiz uma transição de carreira, me tornei psicóloga depois na maternidade, fiz várias especializações, sempre fiz terapia. Mas aí eu vou dividir com vocês uma vulnerabilidade para explicar o processo da espiritualidade. Sim. Né? Eu sempre, né, tive contato com a espiritualidade, sempre fez parte da minha vida. E se eu me emocionar faz parte também. Sim, super. Mas na pandemia, que aconteceram tantas coisas com tantas pessoas, comecei com uma dor muito forte na mandíbula, que irradiava, pegou trigêmeo, foi uma dor bem incapacitante, assim, bem disfuncional. E aí, vamos pesquisa o que é, aí pediram uma ressonância para avaliar melhor. Eu falei, bom, já que vai fazer ressonância, vamos fazer da cabeça também? Né? Não tem nada para fazer, vamos ficar mais tempo ali naquela máquina confortável, super tranquila. Né? Nunca tive absolutamente nenhum sintoma de nada de cabeça. Quando eu pego o laudo, tumor cerebral. Foi isso mesmo. Caramba! E aí o mundo caiu. E aí, assim, foi um contato, tipo, de uma finitude real. Não daquela finitude que se ouve do outro, não aquela finitude que está na história de outra pessoa, ou que você acompanha na clínica. Né, filho pequeno em casa. Ou de um processo de um envelhecimento, onde você talvez ache que seja a coisa mais natural e provável do que quando você está na flor da idade, né? Com 40 e poucos anos, com filho pequeno em casa, sem nenhum sintoma sobre isso.
E aí, quando eu peguei aquilo, o primeiro momento foi só desespero, né? Só desespero, é o porquê, e agora o que a gente faz? E na verdade era um laudo esquisito, porque ninguém tinha certeza de nada. Não tinha um nome, entendeu? Não é assim, um tumor, tem que operar, é uma coisa urgente. Não, assim, tem que investigar, tem que esperar, tem que acompanhar. Eu falo, se acompanhar uma coisa na cabeça, abre agora e tira, né? Eu não quero saber disso, não, né? Então, o primeiro processo foi desesperador. E aí a coisa começou a mudar quando eu saí do porquê e fui o pra quê, né? E isso é muito emocionante quando eu falo do pra quê. Porque aí eu agradeço todos os dias, porque abriu um portal na minha vida, assim, sabe? E aí que vem a emoção. Porque quando a gente fala de gratidão, é um termo piegas, né? A gratidão. Gratidão por isso, gratidão por aquilo, mas a gratidão de verdade. Aquela gratidão real da vida, aquela gratidão que é uma marca que deixa assim no teu coração, sabe? Sentida, É. não falada. E a gratidão por estar viva e ter possibilidades e ter alternativas. E aí eu entrei de mergulho nesse processo que foi lindo, foi sofrido, foi cheio de dor, cheio de medo, cheio de incertezas. Mas esse pra quê mudou muito a minha vida. Então a emoção tá aqui, vocês podem ver que eu tô engolindo seco, porque falar disso... então a boa notícia, né? A dor na mandíbula que eu tinha, que era horrível, não tinha nada a ver com o negócio da cabeça. Não? Não. A dor na mandíbula foi uma reação da vacina ou do próprio Covid, não se sabe, com o preenchimento de ácido hialurônico que eu tinha feito na época, deu reação. E aí o corpo entendeu que era um ataque, então eu tive uma inflamação de vasos. Mas no fundo foi por isso que você descobriu que você Foi. realmente tinha, né? Na verdade não tinha nada de nada, porque o que eu tive foi uma inflamação que passou, e o que eu tinha na cabeça também não era nada, era uma manchinha que nascerei e morrerei, e tá lá e não significa absolutamente nada, e nem já faz quase 5 anos isso. Então... E aí te botou nesse caminho. Não significa nada, mas significa tudo. Porque te abriu outras frentes, te mostrou o outro lado. Te despertou. Me despertou muito. E eu entendi que uma coisa só, tipo a psicologia, que é maravilhosa e que é libertadora para muitos casos, né? Você reconhecer seus traumas e tudo mais é importantíssimo para uma vida saudável, era pouco, perto de todo o resto, todo o universo de possibilidades de cura. Flávia, hoje você trabalha com a Câmara de Energização e Reequilíbrio, que nós 3 já fomos e amamos. Explica pra gente, primeiro, como é que ela surgiu na sua vida, que eu acho que é legal. O que é de forma para um leigo que nunca ouviu falar nisso? Vamos lá. Durante esse meu processo todo, né, que eu acabei de contar, eu fiz várias curas, tá? Assim, desde de Frei Luiz, de passar semanas no Frei Luiz, fazendo, né, a cura espiritual, até mesmo tratamento energéticos mesmo, de todos os tipos que todo mundo aqui pode imaginar. E eu não estava curando nada físico, né? Eu estava curando coisas além disso. Aí eis que, olha como o universo conspira, né? A minha irmã, que ela também é terapeuta e ela é artista plástica, ela estava expondo no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. E aí ela me ligou e falou assim, olha, tô aqui expondo e tem umas empresas expondo também no museu. Eu entrei numa cama e eu saí sem dor no joelho. Ela estava morrendo de dor no joelho, ela não estava conseguindo ficar em pé, ela estava tipo com uma artrose no joelho. Ela falou, eu saí sem a dor. Ela falou, muito esquisito, porque falam que era uma cama de energia. E aí ela me passou o contato, ela já tinha visto. Quando eu vi, tipo, eu me arrepiei inteira, eu tinha certeza daquilo, entendeu? Que fazia parte do meu caminho, assim, eu tinha certeza. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar. Aí o que eu quero, o lado místico, vamos trazer. Não, é que tem no plano espiritual, para quem acredita, tá, gente? Isso é super místico, isso não tem comprovação científica. Mas, assim, tem um lado místico das EDMECs, eu não sei se vocês já ouviram falar, que são as camas, né, de tratamento, que quando a gente dorme, o plano espiritual leva a gente para tratar. E era exatamente aquilo, só que na Terra. Né? Quem desenvolveu essa cama é uma pessoa muito, muito, muito especial. Ele mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele é físico de formação.
É uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Assim, ele tem uma sabedoria que não é dessa vida, é de muitas e muitas e muitas vidas. E além de tudo, ele é médium de cura. Ele curou durante muitos anos as pessoas através das mãos. E ele via que entre uma sessão, entre um tratamento e outro, ele tratava só das pessoas muito pobres. Entre um tratamento e outro, a frequência da doença que tinha saído do corpo físico voltava para o corpo físico. E ele começou a tentar desenvolver alguma ferramenta que tratasse, que elevasse essa frequência do campo energético. E isso demorou alguns anos e ele desenvolveu. Teve alguma canalização para esse Super. processo? Super, porque ele é físico, ele não é engenheiro, e ele desenhou essa máquina com uma destreza de um engenheiro. Então, assim, é muito interessante. Aí eu vou explicar como ela funciona, né? Ela une vários tipos de ferramentas das práticas integrativas. Então, ela forma uma potência, é como se fosse uma orquestra vibracional, pensa. É um sistema que é uma orquestra assim, vibracional, e cada terapia tem uma função específica, né? Então, tem a geoterapia, que é através dos cristais. Lá é cristal de quartzo, mais especificamente de Vogel. São 42 cristais em círculo concêntrico, como se fosse uma espiral, assim. Então, ele passa por cima e por baixo da cama. O cristal, quando passa a luz natural dentro, ela transforma em luz coerente. E essa luz coerente é como se fosse um laser, sabe o laser que a gente faz? Tal. Só que é um laser para o campo energético, é um laser natural, não é nada para o corpo físico, tá tudo no campo energético. Isso é muito importante falar 1000 vezes. Quando eu falo corpo, é o corpo energético, sempre. Somado à geoterapia, tem as cores, que é a cromoterapia. Sabemos que cada chakra tem uma cor. Importante falar, esses cristais, eles ficam alinhados nos chakras, tá? Então, somado isso, tem as cores, cada chakra tem uma cor, cada cor tem uma frequência vibracional diferente, e o seu corpo energético, ele identifica e integra o que você está precisando, tá? Então, tem a geoterapia, a cromoterapia, a água que passa todo em torno da máquina, e tem metais preciosos, ouro e prata, que isso também conduz e eleva a frequência vibracional, né? Tem uma água que fica sendo fluidificada para você continuar o tratamento em casa até a próxima sessão. Ela é toda automatizada. Ô Flávia, vale a pena falar que você faz uma consulta, né? Quando a gente chega lá, você faz compêndio dessa consulta e você vê o que aquele cliente, paciente está precisando naquele momento. Ou a pessoa pode ir com foco. Eu adoro um foco, né? Tipo, com uma Com uma questão, intenção, com uma intenção. Exato. Eu quero tratar, sei lá, o meu emocional, uma ferida, uma dor. Uma queixa específica. Uma queixa, ou você só chega lá e se entrega e vê o que precisa ser curado. Não, porque algumas observações importantes, assim. A máquina, a SER máquina, ela tem 12 tipos de tratamento, né? Tem 12 tipos de protocolos diferentes. Então, toda vez que chega um paciente novo, eu faço uma super anamnese. Primeiro, uma anamnese mesmo do que aquela pessoa sabe contar sobre ela. Porque existem esses dois lados, né? Eu tenho o que a pessoa sabe contar e tenho o que a pessoa não sabe contar, né? Então, o que ela sabe contar é doenças físicas, doenças crônicas, as dores onde estão no corpo, se você é mais ansioso, mais depressivo, quais são as suas queixas, quais são as suas questões. Isso é a parte física mesmo, né? Para ajudar a direcionar, porque às vezes tem gente que fala que tá ótimo, né? Que não tem nada, que é totalmente plena, que tá ali só porque quer ficar melhor. Conhecer. Só vai de curiosidade. Aí o pêndulo, que chama radiestesia, né? Ele dá uma direcionada, porque ele já tá treinadinho ali, né? Em cada protocolo da máquina, ele dá uma direcionada no que aquela pessoa tá precisando. E eu falo que ele direciona bem pra caramba, tá? Assim, ele ajuda de verdade. Que normalmente faz sentido, né? Faz o que todo ele sentido. fala, com o que você sente quando a pessoa Total. chega, também isso, a sua intuição e o que realmente a pessoa está precisando. Total, é um combo. E esses 12 protocolos, eles são com quais direcionamentos? Então, eles têm cores específicas, frequências específicas. Como eu disse, cada cor está relacionado com um chakra. Cada chakra do corpo está relacionado com os órgãos.
Porque os nossos órgãos do corpo humano, né, do corpo mesmo, físico, ele tem estruturas celulares diferentes. Então, não é a mesma frequência para cada chakra e para cada estrutura que você vai tratar através do campo energético, né? Então é cor diferente, frequência diferente, tempo da frequência diferente. Essas são as principais Eu características. lembro que quando eu fiz o meu, um dos itens que apareceu ali, que depois eu falei, Flávia, qual foi a frequência que você usou? Aí você me mostrou ali, não lembro se eu pedi, tratou do sono, né? Que eu vi ali, fez total sentido para mim, porque realmente eu dou uma despertada no meio da noite, eu pego no sono fácil, mas eu dou aquela despertadinha no meio da noite. E quando eu lia, ali eu falei, não acredito, porque ela fez a avaliação entre outros itens que tinha ali, mas o que mais me chamou a atenção é que realmente você conseguiu identificar que eu precisava de um ajuste na frequência no sono. E melhorou? Muito. Isso é quem fala. Não, e eu fui para uma questão a primeira vez, lembra? Para uma cicatrização. E aí ela falou, eu acho que você vai sentir o dia inteiro meio latejando porque está trabalhando. E eu realmente senti o dia inteiro latejando. E aí quando eu fui na semana seguinte, não senti mais nada. Aí ela falou, já tratou. Olha, que Incrível. legal, incrível. É incrível, e assim, é uma ferramenta, a máquina é uma ferramenta muito complementar. É complemento, tá, gente? Assim, a gente não pode colocar num lugar do milagre, no lugar, não, vou parar de tomar meus remédios, não vou mais fazer reposição hormonal para minha menopausa, que não é nada fácil, e vou viver só da luz da máquina. Não, né? A máquina é maravilhosa e ela é uma ferramenta complementar incrível para qualquer patologia. Você perguntou casos específicos, tem muitas pessoas tratando câncer, né, que tem efeitos severos com a quimioterapia, e essa a gente não precisa nem fazer anamnese e nem conferir no pêndulo, tem uma frequência específica só para isso, para ajudar nos efeitos da quimio, sabe, e ajuda mesmo. Tem muitas mulheres jovens com câncer de mama tratando lá, é incrível isso, muito triste, mas é a realidade, né, e coisas mais suaves também, como uma dificuldade de dormir, poxa, toda madrugada, 3 horas da manhã eu acordo, né, e melhora. Então, tem um protocolo para o sono? Ele está dentro de um combo entendi. que está relacionado com a parte hormonal. Entendi. Com a cor verde, chakra cardíaco, né? Tem toda uma questão. Foi a cor legal. verde, isso mesmo. Então ela é indicada para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A não ser mulheres grávidas, porque não tem estudo, né? E como tem muita energia, e também tem água na máquina, e o neném fica numa bolsa de água, então... Pode mexer. Não atendemos mulheres grávidas, mas no pós-parto, sim. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube. E quem entra tem benefícios reais, que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio. Pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Ô Flávia, tem uma pergunta da Júlia Teixeira, que é membro do nosso canal. Para quem não tem acesso à máquina e sofre com ansiedade, dores, o que ela pode fazer? Você tem alguma dica? Tem várias dicas, assim. Qualquer doença, tá? Qualquer doença, seja emocional, seja física, ela tem uma dor emocional atrás, tá? Tem questões emocionais, sempre. Traumas, dores não acessadas, né? Então, primeiro de tudo é o autoconhecimento. Ela tentar se conhecer um pouco mais. E o que causa aquela ansiedade? Né? Existem milhões de ferramentas, várias, na terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, tem vários passo a passo para você lidar com a ansiedade. Mas fora isso, coisas mais acessíveis, esporte, meditação, qualquer coisa que faça ela sublimar. Né? Você pode sublimar através da arte, da música. Música, né? Música é um bom própria condutor, respiração. assim. A respiração, A super. respiração ajuda muito. Não, a respiração ela ancora, né? Ela ancora, ela te traz. Então é assim, é você voltar para o seu estado de presença natural, sabe? Aquele negócio do aqui e agora.
E acho que para quem não tem a câmara, por exemplo, as próprias frequências hoje em dia a gente acessa algumas, né, nesses canais como o Spotify. De repente forma de música. sim, tem hertz, alguma né? tem alguma frequência hertz que você recomenda? Não, porque assim, depende do que a pessoa está precisando. Mas Ah, se você entendi. coloca lá no Spotify, a frequência da cura, tem lá, acho que é 583, Sim. 54 alguma coisa, Uhum. que fica tocando a musiquinha e que acalma e que tem que fazer sentido para quem está precisando, Sim, entendeu? É que não sim. tem uma frequência ideal Não pra tem pessoa. uma que é assim mais Não. abrangente, assim, não. Não, São depois muito que eu específicas. mergulhei nesse mundo, eu vejo o quanto é específico, Aham. entendeu? E existe alguma frequência ideal ou mais harmônica para o corpo humano? Então, para o corpo humano, físico, tem alguns cientistas, alguns físicos, estudiosos que dizem que uma frequência ideal é entre 60 e 70 megahertz, mas isso não tem nada a ver com a SER, porque a SER não vai para o corpo físico, e aí não tem uma frequência ideal para o corpo físico, tem para o campo energético, e para o campo energético é a frequência que você está precisando naquele momento. Que é mais específico, como você É está super falando. específico, porque, de novo, cada órgão tem uma estrutura celular diferente. Então, não tem como ser a mesma para todo, não tem uma única frequência. Porque aí é uma coisa de ressonar, né? Então, se você Exato. está no mundo das frequências, elas precisam É uma se sincronização. sincronizar, exatamente. É uma sincronização. Inclusive, na máquina tem o campo Schumann. Vocês já ouviram falar da frequência Schumann? Já. Que é Mas a gente pode explicar um pouco. rapidinho. A Sim. frequência Schumann é a frequência do planeta Terra. Uhum. É como se fosse um eletrocardíaco da Terra. A média dela, isso é super técnico, mas assim, é 7,83 por segundo, megahertz, tá? Então, o campo Schumann que tem ali na máquina, ele sincroniza o seu campo energético com o campo com a frequência da Terra. Então, isso é maravilhoso, porque traz sensação de relaxamento, né? O cérebro pode entrar em alfa ou em teta, depende da pessoa, né? Dá o equilíbrio da respiração, quando você sincroniza o campo energético com a Schumann. Quase como se você entrasse em harmonia com a Terra. Exato. Fica na mesma E frequência. quais os que legal. efeitos disso? De uma Então. forma prática. Relaxamento, mais calma, mais clareza mental. Não, o que eu sentia que Conta a sua experiência. são 20 minutos, né, Flávia? São 20 minutos mais ou dentro menos. dentro Não, da são 20 máquina são 20 exatos. minutos. Tá. Passou tão rápido. Assim, eu não acreditei. Não, e eu acho que você não sentiu também que as experiências são distintas Totalmente. Então, de uma semana para outra? As minhas foram Sim, super completamente diferentes. diferentes. Não, é muito diferente. Muito. E olha, eu tenho a impressão que o tempo dentro da máquina ele não é linear. não. Porque não é. Porque às vezes, por exemplo, eu faço toda semana desde o final de janeiro, né? Nunca mais eu fiquei sem. E aí, às vezes, acontece tanta coisa lá dentro que parece que eu tô lá há uns 3 anos. Uau. E às vezes é uma sensação de relaxamento e desdobramento tão profunda que parece que passou 2 minutos. Então, assim, são experiências... Eu lembro que eu não queria voltar. Eu estava num lugar foi pra assim outros tão estágios, bom. consciente. Ah, não. Você não queria voltar quando acabou a máquina. Eu não não- voltar para a máquina. Não, quando eu estava dentro da Voltar. câmara e aí acabou, eu me lembro que eu não queria voltar para o meu corpo físico, porque eu acho que na verdade eu dei uma viajada, assim. Dá, né? Existem viagens astrais, assim, É, pra Eu quem me lembro que eu permite, tive vai. na primeira vez, eu tive muito insight. Isso, tipo, foi incrível, sabe? Eu saí cheia de ideias que eu não tinha pensado. Aí já na segunda eu meio apaguei. Elas já estavam lá, né? Você só acessou. Sim. Ô, Flávia, eu tive sensação que tinham outros seres ali no começo me acompanhando também. Queria fazer esse Aham. relato aqui, que para mim assim foi super forte, que eu senti muito assim nos meus pés e na minha cabeça. E até vieram imagens no meu consciente. Então, eu não sei se tem alguma conexão, se outras pessoas já tiveram essa experiência. Então. Conta algumas histórias que você escuta depois, por favor. Agora- Curiosíssima. E agora vocês me colocaram numa roubada, né? Porque assim, existe, isso é muito, muito, muito comum, né? Dependendo da abertura da espiritualidade de cada um que está na máquina, no que aquela pessoa acredita, na mediunidade dela. Então, assim, é muito comum as pessoas verem, ouvirem, receberem mensagem. Tem uma senhorinha que ela faz a máquina desde que chegou. E toda vez que ela sai, ela psicografa. Toda vez. E aí vem recados assim para, né? É uma coisa mais espiritual, né? Sim.
Mas aí não é esse, a divulgação não é sobre isso, Sim. porque isso Não, são vai num campo experiências muito, né, De cada um. de cada um. Isso é um plus, né? Não, são, Mas são ela experiências funciona que cada real- pessoa tem. Sim, mas ela funciona efetivamente num campo mais, né? Tipo, E que existem cura, mentores isso. que trabalham lá, né, proporcionando a E a cura. segunda vez que eu fui também, você falou, Germana, a sua frequência mudou. Aham. Então, você consegue ir mudando, adequando Vai adequando. A essa cada sessão a frequência, gente né? confere com a radiestesia se teve alguma mudança, porque às vezes você tem semana mais difícil, semana que você se aborreceu, É semana que verdade. você adoeceu, né? Então a frequência às vezes dá uma caída, né? Ou semana que você tá ótima, que você fez exercício, que você tá plena, que aí a frequência sobe, né? Porque não é só sobre a máquina, Sim, é como você conduz sua vida. sim. Existe, assim, uma frequência, assim, máxima de alguém em Não. plenitude? Não existe. Não. Tem uma pessoa só, nesse tempo todo. Isso, assim, não é um dado científico, tá, gente? Isso não é um estudo que tem publicação, nada disso. Mas tem uma única pessoa que faz na frequência mais alta, que é no tratamento 1. E eu demorei muito tempo, porque ela é uma pessoa como nós, assim. Ela é mundana, ela é maravilhosa, mas, enfim. Mas o que é essa frequência mais alta, para a gente entender? É uma frequência... Então, no caso dela, é que ela é muito, muito, muito leal a ela mesma. Ela tem uma conexão, um fechamento ali com ela mesma, que poucas pessoas conseguem ter, porque isso tem um custo e um preço enorme, né? E ela ela fala o que ela faz. Então, é por isso que ela está nessa frequência tão de conexão mesmo com algo Alinhado. maior. Uhum. Você fala muito, né, Flávia, sobre silêncios que curam e frequências que transformam. O que acontece quando a mente silencia? Eu acho que a gente transcende. Porque o que é silenciar a mente, né? Não existe essa coisa que algumas pessoas esperam na meditação do esvaziamento da mente. Isso não existe. O que existe é você dissolve os ruídos e volta para o seu estado puro de presença, para o seu estado natural, sabe? Harmônico, puro, da sua essência. A gente vai perdendo ao longo da vida a nossa essência. Perdendo não, a gente vai se distanciando da essência por milhões de questões, né? Então, eu acho que silenciar a mente é quando você volta para esse lugar, que é delicioso. E em que momento o amor se torna uma frequência capaz de organizar o ser humano? Profunda, né? Eu acho. Não, eu tô pensando e, sinceramente, eu acho que o amor reorganiza quando você para de buscar fora. Enquanto você tá buscando fora, meu amor, é uma confusão. Porque ele não tá fora, ele tá dentro. Então ele só organiza seu campo energético quando você tá ali, ó. Ui, fiz a mão no microfone. Amor. Ali, com amor puro e verdadeiro, que só assim você é capaz de dar pro outro. E não é pro outro, pro filho, pro marido, é para qualquer pessoa, entendeu? É esse amor genuíno e que é dificílimo, né? Pros semelhantes, né? E a doença é uma forma de desordem energética? Total. Total. Porque, de novo, por trás de qualquer doença, qualquer uma, isso assim, eu garanto, isso é ciência, isso não é a máquina. Tem traumas importantíssimos, tem dores, tem essa desconexão, tem autossabotagem. Então, quando você está ali com esse distanciamento da sua essência, a doença chega. Não vê o meu caso? Olha do que eu precisei para entender esse processo. Um pseudo-tumor na cabeça. Precisava de mais o quê, né? Nossa. Então, não foi precisava, pseudo, né? gente. Foi pseudo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, sim, a doença é uma desordem energética, com certeza. E o processo de cura, um retorno à harmonia? Total. O processo de cura mesmo, né? Não é da cura que a gente vai lá e toma um remédio. É da cura mergulhada. É de olhar para dentro, né? Então. É de ir na causa real ali. É que para sair você tem que entrar. E entrar é doloroso pra caramba. Não é bom entrar. É desconfortável, é duro, você acessa coisas que você não quer. Mas só assim você sai. Às vezes é exaustivo sentir, né? Né? Sentir, entrar. Às vezes é um luto. Você um tem que matar aquela persona que você construiu ali, sabe? Sei.
Então, Sei. o processo de cura muitas vezes é um luto que você vive. Flávia, quais são os principais relatos que você escuta dos seus pacientes? E, gente, eu escuto de tudo lá. Desde melhora do sono, isso é muito comum, tá? Melhora das dores. Nossa, eu não tô tendo mais explosões. Tem uma pessoa que ela tinha muitas explosões, assim, muito impulsiva. E ela fala, nossa, assim, isso é um milagre, porque eu não tenho mais as minhas explosões. Então traz um equilíbrio, realmente um equilíbrio, sabe? Até as coisas mais transcendentais, né? Das experiências, tão viagem ao cosmos. Eu tenho uma grande amiga, que ela estava tratando uma doença difícil, e ela fez toda a semana direitinho, e um belo dia ela foi para São Paulo, e ela não conseguia dormir, estava muito ansiosa, e em São Paulo, e ela fez de tudo, meditou e não dormia, aí se sentindo mal, aí ela fechou o olho e falou, vou para a máquina. Ela se transmutou para a máquina. Ela falou que ela fez a sessão inteira, que ela sentiu exatamente tudo que ela sentiu em São Paulo. Que legal isso. Que Isso foi muito Gente, impactante. essa- E tudo isso é novidade pra mim, tá, gente? Assim, eu tô descobrindo junto. Eu não tô aqui em nenhum papel de guru, de ensinamento, nada disso. Assim, eu tô descobrindo tudo isso com as pessoas, com as experiências. Mas deve ser muito emocionante. É muito, eu né? choro todo Isso dia. que eu ia te perguntar. Existe algo que você aprendeu acompanhando esses processos que te transformou pessoalmente? Eita, eu aprendo todo dia, o tempo todo. Eu acho que nós somos seres, assim, em construção constante. Tanto é que estamos encarnados aqui na Terra neste momento, né? Não estaríamos aqui, acho que a gente já está no planetinha mais organizado. Não, tô brincando, mas assim, eu aprendo diariamente. A história do outro acaba sendo também a sua história, né? O seu processo. E aí eu tenho uma amiga que fala, não, isso é transferência, que na psicanálise isso é transferência, mas não é sobre a transferência da psicanálise. É sobre realmente a empatia, de Sim. você compartilhar a sua vulnerabilidade e o outro também poder estar nesse lugar, entendeu? Sim. E eu sinto que você vibra mesmo, né? Que ela fica no final, e aí? O que você sentiu? Tipo, interessada, vibrando. Isso é muito Muito. legal. Muito. Faz parte continua fazendo parte do meu processo. Sim. Não Mas é uma coisa lindo ver como mercantilista, você não é? ama o Amo, que você faz. amo. Tô muito entregue, assim, sabe? Muito entregue, muito aprendendo todos os dias. Estudo pra caramba. Não é uma máquina que tá lá para vender, o objetivo não é esse. Sim. Não é um produto mercantilista, não tá na caixinha de vamos ganhar dinheiro, não é sobre isso, sabe? Não é mesmo. Sim. Vocês sabem. Foi uma experiência maravilhosa. Flávia, a gente percebe que tem uma busca crescente pela espiritualidade. O que você acha que o coletivo revela? Eu acho que revela que a humanidade não aguenta mais, sabe? Assim, nós não somos seres fragmentados. Então, esse coletivo deixou de existir durante muito tempo. E acho que toda essa movimentação que está tendo, né, tanto a movimentação planetária, quanto os acessos que as pessoas têm em rede social, existe uma busca constante, assim, eu tenho percebido uma busca frenética, assim, pela espiritualidade, pelo autocuidado, pelo autoconhecimento, não sei se vocês percebem a mesma coisa, Muito. né? Aqui é o que a gente mais vê. Né? Assim, ao ponto de a gente poder fazer um podcast sobre esse assunto. Exato. Né? Há um tempo atrás eu não imaginava um negócio desse. Então eu acho que revela que ou você desperta ou a vida vai ficar muito dura. Ou você dorme de vez. Não, a vida fica dura mesmo, com sofrimento, sabe? Muito sofrimento. E meio sem sentido. Sem Sim. sentido. Perde Sem sentido. Não é sobre propósito, é sentido. Exato. E para quem está nos ouvindo, qual você acha que é o primeiro passo para o reequilíbrio? Acho que tomar consciência, parar, respirar, ouvir o corpo. O corpo conta tanta coisa pra gente. O corpo fala. O tempo todo. Ele dedura. E a gente fala, ai, não, dormi de mau jeito. Ai, meu travesseiro tá horrível, vou trocar o travesseiro. Não é sobre isso. Né? Assim, o corpo tá sempre te denunciando. A minha cicatrização tá ruim. Ou quando você fica toda hora gripada. Eu estava numa fase, toda hora eu estava doente. Verdade. Ficando gripada. Aí a G falou, Paulinha, para! E realmente, eu vou viajar, vou isso, aquilo, acabada. Quase de maca. Mas eu ia. Mas tem que parar, né? Para, respira, escuta teu corpo. Que aí você consegue, quem sabe, conectar com a alma. Mas enquanto tiver
Aí fica difícil. Flávia, a gente sempre faz uma dinâmica aqui no programa. Tá, E hoje a gente vai complete a frase. vamos lá. Frequência é? Cura? Cura. Equilíbrio é? A ponte entre o ser e o fazer. Despertar é? Reconectar com a essência. Óbvio. Linda, adorei. Flávia, eu queria te agradecer pela presença, Eu que falar que agradeço. realmente essa câmara é incrível. Eu já experienciei e eu espero que outras pessoas também experienciem. Muito obrigada pela sua presença. E aonde que as pessoas podem te encontrar? Olha, eu super agradeço. Obrigada a vocês, de novo, pela oportunidade de poder contar um pouco sobre essa cura que quanto mais pessoas tiverem acesso e puderem fazer, o mundo fica melhor. Né? Meu consultório fica no Leblon. Meu Instagram é Espaço Olon, espaço sem o C cedilha, Olon com H. Então, aí lá tem endereço, lá tem endereço, tudo direitinho. Mas fica bem em frente ao Shopping Leblon ali, pertinho. Ai, ótimo. O nosso encontro de hoje nos lembra que quando corpo, alma e espírito alinhados falam a mesma língua, a da cura. Se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. O nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?